Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Cícero Rocha. Ele é presidente do Instituto Empresariar, que fica lá em Fortaleza, mas atua no Brasil inteiro. O Cícero já fez mais de 1.300 casos de transformação de empresas familiares. Ele é engenheiro e hoje vem contar um pouco pra gente dessa experiência vasta que ele tem. Cícero, obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz, de estar com você por esse trabalho que eu venho acompanhando, seu, Secato, e sei da qualidade da sua audiência. Então, o desafio não vai ser pequeno, viu? Que é isso. Pô, Cícero, fiquei impressionado com esse número de empresas que você já assessorou. Me conta pra gente um pouco da sua história. Pô, da onde você veio, como é que você começou com isso? Perfeito. Primeiro eu quero fazer uma correção. Eu não quero me denominar como engenheiro, porque eu nunca construí nada, nem CREA eu tenho. Né? Nem eu. Então, eu venho mais da matemática, né? Eu sou filho de professores lá do Ceará, que entrei muito jovem, em torno de 15, 16 anos eu estava na universidade, e fui para banco. Lá no banco, né, eu tive uma oportunidade enorme, não só no banco, mas porque fui para uma pequena cidade do interior do Ceará e inventei, com 18 anos, a comprar e vender queijo na feira. Acabei me tornando um grande atacadista de queijo. Né? Lá na cidade que você trabalhava no banco? Lá trazendo para a capital. Na época não tinha nem carro. Depois, é claro, né? E trazendo para a capital. E aí eu comecei a ter essa lida com o outro lado do cliente do banco. E aí foi onde eu mapeei as empresas familiares. Então, durante esses 10 anos do banco, eu tive sempre um posicionamento diferente ao atender os clientes. Por ter o mindset de empresário, eu sempre já ia na causa raiz, né? Uhum. E comecei a ajudar os clientes fazendo intervenções. E essas intervenções, eu percebia que o cliente me retornava e dizia, poxa, essas dicas que você me deu, Cícero, me ajudou bastante. E numa dessas surgiu uma oportunidade de eu resolver uma solução de uma tia minha, empresa familiar, que tinha herdado do meu tio e estava com problema, ela e o genro. Que setor que era? Farmacêutico. Varejo. E, bom, quando eu olhei o problema dela, eu disse, poxa, aqui no banco eu já resolvi coisas mais difíceis. Mas essa minha tia não queria mais a empresa. Acabei tirando uma licença do banco, adquiri essa rede de farmácias e fiz uma transformação. Em um ano eu vendi por 25% vezes o valor que eu tinha adquirido. Mas você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 24. Caramba. Aí, pronto, eu gostei dessa brincadeira e comecei a adquirir empresas familiares em dificuldade, né? E reestruturar e reerguer. E é claro, com 10 anos saí do banco, porque o meu lado empresarial começou a ter outra dimensão. Quando chegou com 30 anos, eu tive um trade-off na minha vida. Eu montei um projeto que eu vou viver mais de 100 anos. Inclusive, quem tiver nos assistindo já está convidado para o aniversário. Eu estou com 60 atualmente. E mas aí, você sabe que, só um parênteses, eu li, acho que assim, no curso da Singularity University, em algum lugar, que o ser humano que vai viver mais de 150 anos já nasceu. Sim. Porque ele vai ser um ser humano que vai ter um DNA bom, né? Já vem de um histórico de uma família saudável, vai levar uma vida saudável e vai ter acesso à saúde de ponta que está sendo desenvolvida já. Então, o ser humano vai viver 150 anos. Então, você viver 100 anos não é nada absurdo, não. Sim. Eu há 7, 8 anos atrás, eu vi lá nos Estados Unidos o uso do chip ainda aplicado em macacos para Alzheimer, Parkinson, aliás. Uhum. Hoje eu tenho um primo com 37 anos que já usa chip lá no interior do Ceará. Uau. Pago pelo plano de saúde, uma vez por ano ele vem só aqui, se tem um japazinho em São Paulo, reprograma, e ele tá lá, né? Caramba. Então, dentro disso, eu montei essa perspectiva. Isso foi uma mudança muito grande, porque eu comecei a dizer, bem, eu agora tenho que ir atrás desse projeto de vida. E vi sobre a filosofia de vida da minha família que só valeria a pena se fosse feliz. Comecei a estudar sobre felicidade, o que era isso. Imagina, empresário. Eu era um empresário muito bem sucedido, muito jovem, né? E eu tinha... Quando eu cheguei aproximadamente com 30 anos, eu estava com 8 segmentos simultâneos. Você já estava com 8 empresas? Segmentos 8 diferentes. segmentos. De concessionária de carro, distribuidora de queijo, indústria de confecção, ótica, indústria de lente, farmácias, né? Todas empresas familiares em dificuldade que eu adquiria para organizar e vender. E aí eu tomei uma decisão e disse, rapaz, o que é que eu gosto? Tinha aquela pergunta, o que é que me faz feliz? E eu percebia que aí fez uma grande gestalt, né? Porque o meu mindset mesmo é de matemático. Uhum. Então, matemático é assim, a gente adora um problema complexo
E a gente acredita que tem um modelo ou um método que resolve. Então, como eu ia viver mais de 100 anos, eu precisava de um problema que demorasse a ser resolvido para mim, né? E aí eu vi na perpetuação das empresas familiares brasileiras um grande desafio que daria um problema para um matemático a desenrolar por vários anos. Hoje as empresas familiares são a grande maioria, acho que é Mais de 90%. Mais de 90%. Né? Sim. E eu estou te falando de coisa de muitos anos atrás, né? Uhum. E aí eu comecei atrás de um método. Sim, qual o método para resolver esse problema? Né? Eu sou filho de professores, então eu fui treinado, né? Quando falavam uma coisa, meu filho, alguém já falou sobre isso. Quem são os autores disso? Eu fui atrás dos autores. O primeiro autor que eu fui atrás, e isso é importante, porque eu sei que uma parte do seu público são consultores, foi quando eu fui montar essa nova empresa, e eu fui chegar para minha esposa. Minha esposa é uma baiana, psicóloga, crítica, inteligentíssima. E aí, minha amiga, a pergunta foi fulminante. Que negócio é esse que você vai montar? Eu disse para ela, olha, os meus colegas empresários, eu disse, era consultoria. Eu disse, mas o que é isso? O que é isso, né? Aí eu disse, os meus colegas empresários dizem que é um cara que chega com uma conversa bonita, mas sinal que a gente sabe tomar o que a gente tem, né? É. E aí eu disse, mas eu como empresário vejo o valor da consultoria, principalmente num país como o Brasil, onde a academia é distante do business. Sim. Então, o consultor ele faz essa ponte. E aí eu fiz um mestrado, tá, para responder essa pergunta. Por que os serviços de consultoria do Brasil não têm percepção de valor? Conheci um professor do MIT, o professor Parasuraman, que tinha uma metodologia para avaliar serviços, né? Não pude fazer lá, porque o meu objeto pesquisado estava aqui e o problema estava na universidade. Então, fui fazer esse mestrado na Universidade Federal do Ceará, né, para responder essa pergunta. E o mestrado me mostrou que aí tornou o projeto de doutorado, que era ausência de método. Os consultores tinham até ferramentas. E por que isso tem a ver com empresa familiar? Porque um método ele é tão importante para ambientes muito complexos. Porque, por exemplo, uma coisa é eu ajustar um cortezinho no dedo. Outra coisa é eu fazer uma cirurgia cardíaca. Então, se eu vou usar o bisturi aqui para um corte de um dedo, para tirar um sinalzinho, uma coisa. Agora, se eu for fazer para uma coisa mais complexa, eu preciso da medicina para me orientar. Então, quando eu abordei as empresas familiares, eu disse, olha, o meu mestrado já me ensinou e o projeto de doutorado. Eu tenho que ter um método. Então, eu fui no mundo saber quem tem metodologia sobre isso. Para empresas familiares. Para resolver esse problema da perpetuação da empresa familiar. Para responder o que é uma empresa familiar de sucesso. Então, saí pelo mundo. E aí, fui para Kellogg, Harvard, aí conheci, né, modelos alemães. No primeiro momento, peguei um modelo americano, né, como bom empresário, o olhar era de empresário. Né? Uhum. Quem passou vários anos vendendo queijo na feira como eu, você sabe, né? A gente não olha um negócio, a gente já vê um número, né? Sim. E dizem que o cearense é o judeu brasileiro. Ah, né? é? Diz que tem uma diferença, né? Diz que o judeu vende a mãe e entrega. O cearense é pior, ele vende e não entrega, tá? São os pernambucanos que dão como gozação. Então, eu saí pelo mundo, né? E aí, nesse instante que eu encontrei metodologia, tentei importar metodologia, 1, 2, 3 anos, e aí foi o meu grande desafio. Nessa época eu estava extremamente motivado, feliz com esse trabalho de consultoria, né? E estava me realizando. E aí foi a minha primeira quebra de expectativa. O modelo americano, como o alemão, principalmente o americano, que eu usei bastante, não funcionava como não funciona até hoje. É um modelo que foi escrito um artigo há 40 anos atrás, né? E como ele é de um país onde o país é colonizador, o impacto da cultura, o modelo não percebe. E no caso da empresa familiar, que a cultura não é a da empresa, é de uma família que depende de região, origem de país, isso é extremamente importante. Cara, não dá para você importar uma metodologia e aplicar aqui para todo mundo. Não vai funcionar. Principalmente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí você chega no Brasil, um país colonizado, não, multicolonizado, né? E aí uma coisa interessante, quando você falou que sou sediado de Fortaleza, gente, esse é o esforço que eu faço, né? Porque aconteceu. Como a metodologia que eu importei não funcionou, com 1, 2, 3 anos, aí deu um frio na barriga. Porque era onde eu menos pensei que ia dar errado. Uhum. Né? Mas eu estava com 30 anos, eu olhei e digo, rapaz, eu tenho dinheiro,
e tem um tempo. Então eu vou tentar desenvolver um método. As minhas filhas, Estevão, eram pequenas. As filhas de 5 anos, 4 anos. Vou encurtar a história porque são coisas de 20, 30 anos atrás, né? Hoje eu tenho as filhas, eu envolvi filha, mulher, criei uma instituição chamada Instituto Empresarial. Por que uma instituição? Porque na hora que eu vi que eu tinha que montar uma metodologia, e eu vi que levaria no mínimo 10 anos, porque o ciclo de avaliação de uma metodologia empresa familiar, de um case, é no mínimo 10 anos. Para você os ciclos são longos, sim. Para você testar, você validar, provar, validar. Tipo, por que a empresa familiar não se perpetua? É porque os sócios estão mais pobres? É porque a empresa não é profissionalizada? Isso leva uns ciclos, né? E aí eu tive que mudar outro tipo de organização. Eu tive que sair do ambiente de uma consultoria e criar uma empresa de conhecimento intensivo aplicado. Tanto é que a razão social do Instituto Empresarial não é empresa de consultoria. A gente se apresenta porque é igual o Circo de Soleil. Se ele não disser que é circo, ninguém vai, né? Sim. Então, a gente é uma empresa de conhecimento intensivo aplicado. Então, o que é isso? Eu criei uma área, né, de pesquisa, eu banco há 20 anos, tá? Porque ficou muito claro para mim na época. Para eu validar uma metodologia, eu tenho que ter o paciente, o objeto pesquisado, tem que ter uma área de ciência testando, né? E na época, até hoje eu olhei, não tinha uma universidade, e eu fiz como algo privado, né? E por isso, nesses anos, a gente já fez mais de 1000 projetos. E aí, isso tem a ver, o Ceará talvez hoje é o estado que eu menos tenho projeto. Por quê? Porque lembra que eu precisava testar metodologia em várias culturas? Eu precisava fazer projeto, sim, com paulista, com gaúcho, com pernambucano, com japonês, paulista, que foi morar em Petrolina, que casou com a família paraibana, tá? Então eu saí vendendo projetos pelo país, mas com aquele olhar de quê? De trazer o paciente para o hospital, que era o instituto, para ter o objeto pesquisado. Fantástico. Então, todos os projetos que nós fizemos, apesar dele ter um contrato lá de um projeto, ele lá está autorizado a gente a pesquisar e virar case, né? Aí, e o impacto na minha família, eu também sou uma empresa familiar. Então, as minhas filhas, por exemplo, eu tenho um filho aqui. O TCC de graduação foi empresa familiar, o mestrado foi empresa familiar, o doutorado é empresa familiar, projeto pós-doutorado. Então, a minha família estuda 24 horas sobre empresas familiares. Então, o Instituto hoje é como se fosse um sírio-libanês, um Albert Einstein, em que a empresa familiar chega lá independente do tamanho. É isso que eu ia falar, assim, você pega... Tem empresa familiar de quando? Tem empresa familiar de mais de bi. Que você pega para tocar. Como a gente já está com muito tempo, o que aconteceu, até as que eram pequenas cresceram, né? Para você ter ideia, eu fiz serviço para 3 Corações que usa a nossa metodologia há 16 anos. Você imagina como era o tamanho. O Apivida, o projeto que eu fiz, inclusive foi a entrada na época que o atual presidente estava adentrando no processo de sucessão no lugar do pai, não no lugar do que o pai continuou, mas ele era só médico, né? O Jorge, ela não faturava 70 milhões de reais. Imagina como é hoje, né? Capital então, aberto, inclusive. Então, sim. E de mais diversos segmentos. Porque a nossa metodologia, ela independe do negócio. E é interessante, ela vem auxiliar os profissionais que lá trabalham. Por exemplo, na área de turnaround, tem algumas empresas que nos procuram, tá? Para auxiliar na entrada. Porque a nossa metodologia é uma solução integrada que olha desde o fundador, a fundadora, a família, a empresa, o negócio. Isso ajuda muito, por exemplo, um advogado, na hora dele fazer uma minuta de contrato social. Porque aquela minuta de contrato social, ela é um instrumento jurídico, mas como ela tem um impacto social, ela impacta na dinâmica da família. Tem família que estava numa paz enorme, o pai resolveu fazer um planejamento sucessório e a dinâmica da família mudou. Uhum. Porque começou a falar sobre eles agora serem os donos. Então, cada família dessa tem um impacto diferente. Então, nós montamos uma metodologia, que inclusive é a tese de doutorado da minha filha do meio, que se denomina BFB. BFB. Balança de Family Business. Só para o pessoal entender aqui. Então, o Cícero vai contar agora a metodologia que ele criou. E é uma ferramenta fortíssima de virada de mesa. Mais de 1000 projetos, né? Pois é. E o desafio, né? Porque uma boa metodologia é aquela que torna simples o complexo. Não confundir ser simples com ser simplório. Uhum. Né? Você tira do ambiente do que é confuso
Tá? O que é complexo, ele sai do ambiente confuso do que é claro. Então, a metodologia, ela vem realmente trazer aos profissionais, aos empresários, a um novo estado de compreensão para uma situação complexa. É como um médico, quando pega um corpo humano, ele tem uma metodologia que ele entende. Cara, se eu mexo com o braço, isso aqui. A primeira coisa que a metodologia apontou, que auxilia demais os profissionais, né, a galera de turnaround, né, é que a empresa familiar, o que é que diferencia uma empresa familiar de uma não familiar? A empresa não familiar, ela é um sistema mecânico. E a empresa métodos, processos, controles, ela padrões. É uma máquina, tá? Ela é no mecânico. Já a empresa familiar, ela é um sistema orgânico. Metaforicamente, imagina teu carro, imagina teu corpo. Até parece, nós temos estruturas mecânicas, mas é absurdamente diferente. Os sistemas orgânicos, ele tem alma, ele tem vida. E aí tem uma coisa muito interessante do sistema orgânico, o mindset, que é infinito, é do sistema orgânico se perpetuar. Você pegar uma árvore, cai uma folha, uma semente ali, ela vai tentar nascer outro. O seu carro, se cair um paralama do carro, não vai nascer outro carro, tá? Porque é um sistema mecânico. E isso interfere em todas as intervenções de um planejamento estratégico, tá? A entrada de um executivo de mercado, ao redesenho de um organograma, a montar o conselho, porque, e a outra característica dos sistemas orgânicos, é que eles são absurdamente diferentes um do outro. E aí, nos projetos mais complexos, por exemplo, como de turnaround, de reestruturação, né, que são projetos complexos, aí você precisa ter essa compreensão, porque em dado momento o bicho pega. E o detalhe, como os ciclos dos sistemas orgânicos são mais longos, tem muitas intervenções que você faz agora. Por exemplo, venda e compra de empresas. Eu sou consultado para orientar e eu venho explicando muito. 90% é o the day after. É o dia depois, que é a família, porque o meu olhar é que não é a empresa. A empresa é mais um dos negócios da família, tá? Então, tanto é que a nossa metodologia é simbolizada com a árvore. A logomarca do Instituto, inclusive, é o baobá africano, né? Por quê? Porque o BFB vem dizer o seguinte... Quais são os pilares? Como é que funciona? Pronto. O que é que precisa balancear, né? Então, e por que você precisa entender isso? Eu tenho uma expressão que eu gosto de utilizar, né? Parafraseando um presidente americano que dizia, é a economia idiota, né? Eu digo o seguinte, são humanos idiota. Então, os humanos é interessante. A vida, ela não se repete, mas o humano, ele repete as coisas. Tá? E aí você ter essa compreensão dos pilares ajuda muito a você a mitigar os riscos, né? Porque o que é risco? O risco é aquilo que você não percebe, né? Então, o BFB ele vem trazer, mapear quais são os 7 pilares. Vamos entender como uma árvore, tá? Existe um microambiente da árvore, que são as raízes. No caso da empresa familiar, é umas figuras chamadas indivíduos chaves. Fundador, fundadora. Lembra daquela matriarca que pouco anda na empresa e que, se você perguntar, ela manda mais do que todo mundo? O funcionário de longa data dentro da companhia, tá? O filho que trabalha dentro da empresa. Você não pode enquadrar eles como... Eles são líderes. Não. Eles têm um impacto, eles são raízes de uma árvore. Tá? E Secata, é tão importante entender isso, porque isso tem que a ver com a formação das futuras gerações. Com o BFB, a gente começa a entender... Eu vou falar mais na frente, anote, não esqueça, sucessão não existe, viu? Anote esse corte. Sucessão não existe na empresa familiar, nós vamos falar sobre isso. Esses indivíduos chaves, ele se desbalanceou. Quando ele se desbalanceou, ele contamina o ecossistema todo, a árvore inteira. E o que é que desbalanceou eles? Quando eles começam a se sentir infelizes. Por exemplo, eu chego em empresas, pego 2, 3 planejamentos estratégicos que são feitos, empresa sadia, num negócio fantástico, ela não avança, batendo num teto. Né? Aí quando eu vou no BFB, a primeira coisa que ele diz, analisa os indivíduos chaves. Aí eu chego lá, tá o dono, com 60, 65 anos de idade, saúde boa, mas o mindset dele é que ele quer se aposentar
porque ele vem de uma cultura. Sei, o pai era funcionário público, algo desse tipo, que com 60 anos se aposentava. Só que ele está altamente saudável. A medicina diz que ele vai viver para 90 anos. E ele se sente saudável, vai todo dia para a empresa. Aí fica aquele discurso, os meus filhos que vão assumir, mas só que ele não sai. E nem dá espaço de poder. Não passa o bastão, não delega poder. Não. Aí eu chego nessas empresas e digo, me mostra o planejamento estratégico que foi feito. E as pessoas até se assustam e tragam o planejamento e dizem, não, eu quero que você traga a lista das pessoas que participaram das oficinas de planejamento estratégico. Quando eu chego lá, ele não está. Não, é porque o papai se não quer que a gente resolva isso. Só que quando chega na hora de montar o orçamento do planejamento estratégico, implementar o planejamento, que vai mexer no bolso dele, ele diz, não, a crise está muito grande, esse governo não sabe para onde vai. Mas não é porque ele está sem saber para onde vai. Porque no BFB a gente mapeou que existem 3 fatores que desbalanceiam o indivíduo-chave. Um é um problema de ordem física, uma cirurgia, um câncer. Um problema de ordem mental, emocional, uma depressão. E o último que nós identificamos nos últimos 7, 8 anos, que é muito interessante, é a falta de um sentido na vida. Isso existe teoria, tá? Tudo que eu falo aqui, gente, tem ciência. Falta de sentido na vida, quem estiver nos assistindo, conheça o pesquisador que eu utilizei, chamado Viktor Frankl. É um autor austríaco, tá? Que ele fez um trabalho, inclusive na Segunda Guerra, nos campos de concentração, que as pessoas que não tinham sentido na vida adoeciam. Então eu trouxe isso para o ambiente desses indivíduos chaves. Outro pilar é a família, que é o tronco da árvore. Tem uma coisa que desbalanceia essas famílias, se ela se desarmonizar. Isso, olha, empresa familiar suporta o que você imaginar. Crise cambial, recuperação judicial, falência... Mas desarmonia na família não tem quem segure. E existe também 6 pilarezinhos internos que desarmonizam uma família empresária. Uma delas, é muito interessante, é a hierarquia. Quem manda em quem, né? Pois é, porque a hierarquia do sistema família é diferente da hierarquia da empresa. Na hierarquia da empresa, como é a estrutura de poder? Você tem um organograma, você vai colocando por competência, o chefe, o CEO, concorda? Já na empresa familiar, a hierarquia é por ordem cronológica de chegada. O filho mais velho, o filho do meio, tá? E, para não entrar mais em detalhe, porque isso é antropológico, tá? Porque o sistema família, ele vem se organizando há milhares de anos. E eles têm alguns princípios. A empresa é coisa do século XIII para cá, né? Então, aquele famoso paradoxo, você chega na empresa familiar, tem um filho mais novo que é o mais competente, então ele hierarquicamente vai lá para cima, e tem um irmão mais velho, muito trabalhador e não é mais competente. E aí fica o pai e a mãe querendo botar o filho mais velho, e a empresa dizer não, que é o filho mais novo, porque existe um conflito de interesses hierárquicos, e não existe um certo e errado. E aí o que a nossa metodologia ajuda? Você vai, faz uma intervenção na família. Cara, é um negócio... Eu mesmo me emociono toda vida que eu faço isso. Você pede uma autorização simbólica. Só que você quebrou uma estrutura psicológica. Quebrou não, você fez uma alteração numa estrutura psicológica que você não fizer, ela vai passar a vida inteira cobrando daquele jovem porque o irmão mais velho não está. E aquilo gera um esforço em energia, conflitos, problema de desempenho, conflito entre sócios. Então o BFB diz... Essas 6 ramificações são quais, Cícero? Foco. Empresa familiar, ela tem uma tendência a uma informalidade muito grande. Estou falando no ambiente da família. E assim, o filho, o papai, eles conversam, mas eles não param para pensar futuro. Então, nós temos uma metodologia que a gente monta um plano estratégico da família, tá? Aí é outra metodologia, diferente da empresa. Para quê? Porque para alinhar o foco. Foco, hierarquia, outra coisa, pertencimento. Lembra do genro? Que tá lá, e aí a família às vezes trabalha até na empresa, mas os cunhados não colocam eles nos negócios. Aquela famosa frase, o agregado. Mas se esse genro chegou na família quando os cunhados ainda eram crianças, ele tem um poder cronológico enorme. E tem que ter muito cuidado.
se você vai isolando ele, você desestabiliza o sistema. Essa coisa de pertencimento é muito interessante. Eu lembro de um grupo gaúcho que nós cuidamos, que ainda é nosso cliente, que quando eu cheguei lá, havia um problema sério. 3 irmãos e tinha um irmão, um cara fantástico, no comercial, uma máquina. Mas diziam, eu cheguei nesse grupo, eles foram assistir uma palestra minha, eu estava dando uma palestra na HSM, e com o professor John Davis, estava eu e ele, e esse grupo gaúcho assistiu e me chamou para auxiliar. Quando eu cheguei nessa família, existia uma pauta. Rapaz, nós vamos dividir a empresa, nosso irmão é muito complicado. Quando eu olhei, a empresa fantástica. Eu disse, caramba, por que esse cara quer abrir a galinha dos ovos de ouro? E dizia, a pauta era essa. Nossa, e realmente o cara era difícil. Aí o BFB disse, quem esse cara é o indivíduo-chave? O que está faltando? Por que ele está infeliz? E aí nós mapeamos. Esse já era uma pessoa de mais de 50 anos. Ele, quando jovem, engravidou uma menina na cidade. Uma cidade muito pequena, onde o pai dele e o pai da menina eram os líderes. Então isso trouxe um transtorno social muito grande. E ele, como era muito jovem, resolveram que ele não casasse, mas o pai, com uma certa punição, fez com que ele saísse da cidade, fosse trabalhar numa empresa fora, passou muito tempo fora. Então o cara internalizou um comportamento do exilado. Uhum. Então todo esse problema que ele criava na empresa é porque ele cobrava da família o exílio. Tá? Só que nem ele mesmo sabia disso. Então nós fizemos todo um trabalho de intervenção psicológica, resgatamos. Cara, se você vê esses caras hoje, é incrível. Acabou a história de vender empresa. Olha, aquilo que poderia gerar a venda, a separação do negócio fantástico ou uma grande confusão jurídica, onde é que estava a causa? Um indivíduo-chave, que o BFB mostra, que não estava feliz, que teve um problema de falta de pertencimento na família, né? Porque na época, tá? Então, isso tudo ajuda a você trazer um ordenamento. O terceiro pilar são os negócios da família, são os galhos da árvore. Pode ser fazenda, pode ser concessionária Toyota, pode ser hospital, pode ser um provedor de internet. Porque a família empresária, de empresários, ela vai ramificando, né? Ela vai criando coisas, né? E o BFB, quando mostra que é os galhos, porque o que acontece muito? A empresa familiar, ela às vezes tem uma visão de miopia. Ela quer direcionar a família pelo produto. Ah, o meu pai tem uma rede de varejo de farmácia, agora todo mundo tem que trabalhar em varejo de farmácia. Isso é o produto. Isso é só um galho, eu posso ter outros galhos na árvore. Isso muda muito a concepção. E o que é que desestabiliza os negócios da empresa familiar? São 6. Ou é um problema de estratégia, ou falta de um planejamento estratégico, ou pior ainda, um planejamento estratégico mal feito, né? Ou é um problema de processo, e eu não estou falando de processo ISO, não, processos críticos. Por exemplo, falta de um processo de governança. Sim. Tá? Outro, pessoas. Né? E aí, pessoas, quando eu falo os indivíduos chaves, pessoas certas, não só os indivíduos chaves que estão, formar os indivíduos chaves é aqui um alerta para a formação das novas gerações, né? Eu vejo muitas novas gerações sendo formadas como herdeiros, sucessores, e agora eu vou falar sobre o capítulo da sucessão. Anotem, sucessão não existe. Tá? Porque não existe outro Estevão. Uhum. E por que isso é importante? E Cícero, o que é que existe? Uma integração de gerações. Para você ter ideia, na empresa familiar, um indivíduo-chave, um fundador, um patriarca, até depois de morto, ele ainda impacta na empresa, cara. Porque o papai falava que tinha que fazer dessa forma. Caramba, fica na cultura o jeito. Nós temos uma metodologia de mapear DNA de empresa familiar. Como elas são diferentes, foi necessário nós termos uma metodologia para mapear DNA, para dizer, olha, esse negócio aqui é bom para você, isso não é. Isso aqui é o perfil da sua família, isso aqui não é. Não, isso aqui você operar só como investidor, tá? Uhum. Não entra no core, porque isso aqui não é o DNA da família. Então, isso ajuda muito num processo de sucessão. Vou chamar aqui de sucessão, tá? Por que, Cícero, não existe sucessão? Porque, e aí isso é o grande equívoco. Por quê? A grande dificuldade das sucessões acontecer. Fica o sucedido internalizando o quê? Eu não presto mais para nada, porque você diz que vai vir alguém pro lugar dele. E o que é que ele vai fazer? Aí você diz, não, o papai vai viajar. Eu digo muito, paz, se teu pai começar a viajar, ou ele vai montar uma agência de viagem,
Porque vai chegar um dado momento, não é do DNA dele viajar. Tá? Então, você tem que entender que o que você faz é um grande rearranjo de poder. Uhum. Aí é que entra a governança. Né? O conselho Mas não é é... que entra nos conflitos também familiares. Sim, né? E a metodologia vai ajudando a mitigar isso. Então, o conselho não vira aquele local onde você vai dependurar aqueles que não servem mais para nada. Porque quando você fica insistindo na sucessão, quando você bota o sucedido no conselho, o pai ou o irmão mais velho, todo mundo diz, não, estão só encostando no nosso, concorda? Sim. O destino é que levar a gente para a morte. E não é isso. Você ouve um rearranjo, ele tem um novo papel. E outra coisa importante é a sucessão, que dificulta muito o sucessor. E aí fica treinando o sucessor para ser igual ao pai. Porque não vem suceder o cara. Isso gera bastante frustração. Eu tenho visto bastante sucessor frustrado. Ainda mais quando tem empresa que entra em crise. Ainda mais porque ele fala, putz, meu avô fundou a empresa, meu pai cresceu a empresa e agora eu, o incompetente, tô afundando o negócio. É uma sensação horrível que Perfeito. Você pega nesses Porque a cabeça dele é que ele veio ser ipsilita, é o cara que tá lá. E o cuidado que a gente tem é que essa deformação vem, às vezes, por conta de um projeto de consultoria, de uma escola de business, tá, que fica formando herdeiros e sucessores. Repito, empresa familiar não precisa nem de sucessor nem de herdeiro. Precisa de indivíduos chaves, que são aqueles caras que entendem que estão sendo trabalhados para ser raiz de uma planta, que primeiro tem que saber cuidar da felicidade dele, porque eles vão ser impactados nisso. Segundo, tem que entender como é que harmoniza a família. Eu vejo CEOs jovens que dizem, não, esse negócio de família eu não vou resolver não, o problema é da minha irmã. Não, isso aí é uma empresa não familiar. Você ser, inclusive, executivo que não é de família. Tá? É uma grande deformação nas formações. Inclusive, você estava me cobrando um curso sobre isso, né? Sim. E a gente tem que formar, eu devo trabalhar esse ano, um curso sobre como preparar executivos seniors de empresas familiares. Porque não adianta... eu vejo muito isso, né? Uma empresa que é familiar e fala, pô, agora vai dar certo. Eu trouxe um ex-CEO da Kellogg's no Brasil. Mas, cara, não vai dar certo. Esse cara tinha uma estrutura monstruosa. Esse cara operava uma máquina, né? Ele operava um carro. E agora né? tu botou o cara num corpo humano. E que não tem procedimento, processo padrão, e que você tem que lidar com... egos, vaidades, conflitos de interesse, conflitos geracional. De culturas, simbologias diferentes, né? Exige um outro skill totalmente. Que eu acho que é muito que falta, e aí, indo um pouco além, eu acho que falta muito nos executivos brasileiros e quem trabalha com virada de mesa, esse soft skill, essa capacidade de entender a parte psicológica, motivacional das famílias e das empresas que eles estão assessorando. É muita técnica, mas pouca, eu acho que pouca parte humana, né? Da reestruturação. É técnica também, concorda? Eu concordo. Concorda? Né? Então, Estevão, é isso que você falou. O outro pilar é o societário. Né? Olha, lembra, os indivíduos-chave querem ser felizes, a família quer harmonia e as empresas querem profissionalização. Só repetindo das empresas, eu falei de estratégias, pessoas, processo, cultura. As pessoas, né, não falam muito, olha, a cultura pega a gente no café da manhã, né? Assim, na empresa familiar, ela pega de noite você dormindo, tá? Ela e são absurdamente diferentes. Gente, eu já estou há mais de 20 anos, já só de governança, só conselho, acho que mais de 60. Você pega uma empresa familiar do Ceará, aí você pega uma de Pernambuco, que é a poucos quilômetros. É absurdamente diferente. Não precisa ir longe, né? É absurdamente diferente. Por quê? Você pega... Aí vou entrar em cultura. O pernambucano, ele é um dos poucos estados brasileiros onde eles expulsaram os colonizadores. Então, quando você chega para implementar uma metodologia lá em Pernambuco, a primeira coisa que você tem que trabalhar é o reconhecimento da cultura local. Eu tenho algumas pessoas que me pedem, inclusive lá eu tenho uma honra, né? Fui nomeado o embaixador das empresas familiares pelo LEAD, porque o LEAD de Pernambuco é o segundo maior do país. Que legal. E lá a gente auxilia várias empresas através do LEAD. E eu chego em algumas companhias que já estão há 10, 15 anos com conselho.
implementado, conselheiro, compliance. E eu, sim, mas o que é que vocês estão me contratando? Doutor Cícero, é porque a gente assiste a palestra do senhor, fica muito claro que tem algo lá do seu modelo que não está acontecendo. Por exemplo, eu cheguei numa empresa estabelecida, 5 prêmios, uma empresa de mais de 70, 80 anos, mas com as reuniões, com conflitos bestas, que você não entende. Cobrança exagerada, sabe aquele climão? Vendo a hora, cada um diz, eu não venho mais, vou trazer um advogado para vir para cá, e você não entende por quê. Na hora que for implementar a governança, e aqui vai um alerta, né? Ela foi muito orientada só na perspectiva do sócio. E a perspectiva do sócio não tem conversa. Eu estou mais rico ou estou mais pobre? Só que existe, como eu falei na árvore, outras perspectivas. Existe uma família que é harmonia. Nesse caso lá, o que aconteceu? Se implantou compliance, trouxe um presidente de conselho de fora também orientado, só que os primos começaram a não se encontrar mais. A governança de família virou um protocolo familiar, que era só um documento jurídico para atender os sócios, para regular as relações de sócios, e as relações, a dinâmica família da harmonia foram se perdendo. Quer dizer, o almoço de domingo não tinha mais. 7 casas de praia, cada um na sua. Aí, como o sistema é integrado, essa falta de harmonia começou a chegar onde? Dentro da mesa do conselho, tá? Mas tinha um primo lá que era CEO que dava pena. Porque os primos pareciam capeta, tá? Por quê? Porque a governança estava toda montada numa estrutura jurídica patrimonial fiduciária, tá? Quer dizer, olhando só o sistema societário. Então, outra coisa importante, que aí é o último aspecto, ó, na empresa familiar, estratégias, pessoas, processo, cultura, a estrutura de poder. Aquele famoso organograma. Numa empresa familiar, aquilo tem um impacto enorme. Enorme. Às vezes, eu tenho uma estatística que é assombrosa. 80% das empresas familiares que eu chego, 80%, tem um organograma que não funciona. Eu assessorei uma empresa que o filho era formado em marketing. O pai estava na empresa há 40 anos e entendia, assim, um barulhinho da máquina, ele já sabia identificar o que estava errado ou não. E o filho a empresa começou a entrar em crise e o filho começou a crescer para cima do pai e querer mandar na produção. Formado em marketing sem nunca ter trabalhado. E o pai, coitado, para não brigar, já tinha seus 75 anos, para não brigar acabou sendo permissivo e deixando o filho entrar ali. Obviamente, a empresa passou a não ser mais tão bem sucedida até o ponto de terem que tirar o rapaz, né, rapaz de 45, 50 anos, afastá-lo porque ele estava sendo prejudicial para a empresa. Mas essa questão da falta de organogramas e responsabilidades bem atribuídas, né? Perfeito. E aí, Steve, quando eu chego nessas empresas que não tem, todas elas apresentam um comportamento. Nós temos um problema de comunicação, doutor Cícero. Nós temos um problema de papéis e responsabilidade, né? E, gente, o organograma, ele vem para, de forma gráfica, alinhar isso, né? Que você manualiza, você escreve, tá? Só que na hora de fazer o organograma de uma empresa familiar, lembra que eu te falei que tem um organograma lá da família? Então, você precisa de uma metodologia. E, às vezes, eu vejo um verdadeiro crime. Chego lá, não, foi a menina do RH que fez. Caramba, a menina diz, doutor Cícero, deixa eu fazer. Eu disse, minha filha, não mexa nesse vespeiro. Porque na hora que você for dizer pro filho, ó, você tá entrando demais na área, né? Então, essa é outra coisa muito importante, que eu chamo isso, não é nem eu chamo a estrutura de poder. Porque você tem a estrutura de poder familiar e a estrutura de poder da empresa. E societária. E societária. Porque às vezes você tem um filho que nem tá, mas o pai, por dado momento, à época, deu mais ações para ele. Então, esses 3 organogramas, e ainda lá nos indivíduos chaves, tem uma ordem hierárquica também, tá? Eles ficam se conversando, tá? É como o seu braço conversa com a sua coluna, com o seu pescoço, né? Então, ter essa visão integrada e fazer isso auxilia demais, tá? Aí o último aspecto que eu acho extremamente importante, dos 6, que desbalanceou a empresa familiar, tecnologia e inovação. A empresa familiar, como todo sistema orgânico, ele tem uma natureza, às vezes, conservadora, porque a preocupação dele é se perpetuar. Tudo que, quando você fala em morte, ele pula lá com lá. Então, é na natureza dele ser conservador. Ora, o conservador extremo,
ele é um grande inimigo de quê? De inovação e tecnologia. Ele vai ser consumido, ele vai ser tirado do mercado em algum momento. E aí, as nossas pesquisas mostraram que, por exemplo, isso aqui é muito interessante que eu vou falar para vocês, que vocês não vão encontrar nos livros. Como fazer inovação em empresa familiar. Eu fui um dia desse um grande hub, mantido por 3 famílias empresárias, e conheci há 4 anos atrás, andei o ano passado, o hub chega a estar morto. E aí, doutor Cícero, por quê? Inovação em empresa familiar, se você não envolver a família empresária, vai virar sobra de investimento da família ou uma brincadeira do cara de TI da empresa, tá? Para que aquilo entre no DNA, você tem que envolver as novas gerações. Orientação que eu dei a esse grupo que eu estou ajudando. Coloquei os netos dentro das startups, tudinho. Com 6 meses, primeiro que vai aparecer muito dinheiro, viu? Na hora que a família vê, né? Gente, flui. Por quê? Porque é um sistema orgânico. Se você não integra, tá? Ele não flui. Então, se você fica falando de inovação como algo solto, ele não vai acompanhar a dinâmica nem a energia da empresa. Então, falei dos 4 pilares do microambiente: indivíduo-chave, família, negócios e sócio. Agora, tem 3 pilares que são dos macroambientes. Agora, só um parênteses. É muito assim, a sua metodologia é 95% pessoas e relacionamentos, né? Cara, tu mapeou e eu tinha esquecido de falar. Esses 4 subsistemas que eu falei, pilares, primeiros, ele tem uma hierarquia, ó. Primeiro são pessoas, indivíduos. Depois família, negócio, por último sócio. Eu vejo muita gente discussando, né? O dia desse isso foi na rede social? Não sei. Alguém chegou que tinha terminado um curso de formação de conselheiro dizendo: professor, quem manda é o sócio. Eu disse: você está falando que tipo de empresa? Não, qualquer empresa. Eu fiz isso da empresa familiar, não, amigo. Tem uma senhora. Eu disse: olha, eu não vou complicar muito aqui, não vou botar nem o filho que é CEO, não. Mas você chega numa empresa familiar grande, eu estou falando em empresa de 1 bi. Para você tal. Empresa de 1 bi. Que tem uma senhora que não é sócia ainda, se tiver 0,5%, mas ela é meieira. Ela é mãe do CEO, mãe das outras 2 diretoras e manda no fundador, tá? Tu quer me dizer que é aquele acordo societário tal. Ela manda na convenção da empresa, tá? Ela manda na entrada do executivo novo ou não, se for impactar na família. Então, assim, tem uma ordem hierárquica, assim: pessoas, família, negócios e patrimônio. E aí, Estevão, existem 3 pilares que são do ambiente externo. O social. Empresa familiar, ela tem um impacto social muito grande. Por quê? Normalmente ela está atrelada a uma cultura de uma cidade, ela influencia um bairro, né? Porque é a farmácia do seu fulano. Sim. Por exemplo, eu vejo no Nordeste, como vejo em empresas aqui do Sul, que ela é uma... Vamos pegar o Nordeste, estados pobres, né? Quando você tem uma empresa local que se torna nacional, aquilo eleva a autoestima da social, impacta nos profissionais do Estado, na universidade, porque aquela empresa faz convênios. Por isso, na hora que se vende uma empresa familiar, e principalmente uma multinacional, né? Poxa, que fica só a mão de obra final, né? Não se contrata mais os profissionais, os cargos às vezes vão para as holdings, não vão. Então, isso tem um impacto social muito sério. O outro pilar, o 6º, é o meio ambiente. Isso é muito interessante. Porque, como eu falei, como a empresa familiar é um sistema orgânico, é do inconsciente dela. É muito interessante isso, tá? Essa responsabilidade com o meio ambiente. Eu vi recentemente algumas pesquisas onde o ESG está mais sendo bem implementado, que não está sendo implementado por obrigação, e sim por vontade. São nas empresas familiares. Por quê? Porque a empresa familiar, quando ela percebe que qualquer nova implementação vai auxiliar na perpetuação, ela inconscientemente ela adere. Eu digo, né, que casos como esse que nós vimos nos últimos 2 anos de meio ambiente, dificilmente empresas brasileiras
ocorreriam numa empresa familiar. Por quê? Porque a empresa familiar, ela às vezes evita, ela é muito conservadora. Mas é o que você falou, é o organismo. Eu como parte eu como sendo um organismo vivo, parte daquele ecossistema e daquele ambiente, eu não vou querer prejudicá-lo. Se eu sou um organismo tenho uma sensibilidade maior para isso. Focado muito mais em gerar retorno para os acionistas, que são as empresas maiores, eu vou até fazer o ESG, mas muito mais, eu tenho visto isso, por uma percepção externa para atender a alguma obrigatoriedade, exigência, não por uma vontade mas interna. Mas não por uma vontade, porque minha vontade é maximizar o retorno para os acionistas. Perfeito. Então, o meu ambiente... né? Claro, isso porque é importante. Porque na hora que nós vamos fazer um planejamento estratégico, né, lá no Instituto, a gente bota o BFB. Então a gente não fica mercado, pessoas, marketing econômico. A gente bota esses pilares. E o último, que é bem interessante, né, que a gente chama lá um transcendental existencial. A empresa familiar, ela tem uma alma, que ela tem uma necessidade existencial. É como se ela nascesse para algo além do que você vê. Você não entende, você vai encontrar... Tinha um caso muito interessante que ele não foi meu cliente, que era o seu Ivens Dias Branco, do grupo M. Dias Branco, uma das maiores empresas de massa, empresa familiar do país. E eu estava desenvolvendo um trabalho para outra família, de outra indústria de massa, que foi vendido a ele. Quando eu cheguei numa segunda-feira para fazer uma reunião... Tava um pessoal tudo brincando, rindo lá com o vigia. O seu Ives tinha comprado na sexta-feira, tinha sido publicado, como era uma empresa na bolsa, a gente sabia, né? Só que ele foi no domingo, porque ele trabalhava no domingo, ver a empresa. E aí o vigilante não deixou ele entrar, né? E aí todo mundo perguntou, por que você não deixou? Ele disse, rapaz, o dono da empresa vinha no domingo, mas é porque... Qual é a explicação? Estou pegando esse case. É porque o seu Ives queria mais dinheiro? É porque ele é ganhador? Não. É porque existe uma alma na empresa familiar de um sentido maior. Né? Que isso tem a ver com a perpetuação da família, com a história, com a cultura. E a gente percebeu nos nossos estudos que a empresa familiar que não tem, que é o que se chama hoje de propósito, sim, nós mapeamos isso há uns 15, 20 anos atrás, que isso era importante que tivesse formalizado, explícito, dialogado. O que é que faz a gente se levantar toda segunda-feira? Tem um professor John Ward lá de Kellogg que ele chama os paradoxos da empresa familiar. Então tem um outro ecossistema chamado transcendência. Agora eu vou tentar trazer... Isso vai um pouco também... eu acho que essa transcendência que você menciona, ele inclui também o trato do funcionário, aquele cuidado... O manter aquelas pessoas que estão ali, ajudaram a fundar a empresa, mas não são sócias. Ele foge, muitas vezes, do racional e ele vai para uma parte mais emocional mesmo, né? Eu diria... Aí tem que... ler Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele dizia, esse austríaco, que a gente tem um inconsciente, além do que Jung, Adler definiram, Freud, que é uma coisa de existência maior. Né? O professor Viktor Frankl, quando você chegava no consultório dele e que dizia que queria se matar, e ele dizia, por que você não se mata? Aí o paciente dizia, não, mas eu tenho um filho. Aí ele pegava aquilo ali, porque aquilo dava um sentido maior. Então a empresa familiar, ela tem um construto, assim... da origem, é um construto que vem de histórias, que vem de cultura, mas nós vimos tecnicamente que isso tem que permear. Deixa eu te mostrar como é que é isso na prática, porque eu fico falando aqui e no Instituto, gente, a gente tem uma oportunidade fantástica. Não, mas, né? Tipo assim, continua, porque eu acho que foi a melhor aula que eu já tive sobre gestão de empresa familiar. Assim, são conceitos super novos, para você não, né? Mas eu que trabalho com isso, né? E muito do que você me falou, eu vejo na prática, mas eu não tinha essa metodologia e esse olhar fatiado, né? Que muita gente vai na prática integrado, né? Sim, muito legal. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa. E como é que a gente... tudo bem, você fala que... Mas como é que você faz isso, meu amigo? Tem o dia a dia. Tem finanças, tem processo, né? Então, a gente busca o sentido, inclusive através da religiosidade. Olha como é interessante. Vou dar um exemplo prático. Chegamos numa empresa, vou até dizer o nome, que é uma empresa que nos honra muito, que é a Macroengenharia. É uma empresa que atua no Brasil inteiro e ela tem
ela faz guindastes, ela vende serviços de transportes de eólicas e tal. E essa família, a família empresária, que nós cuidamos, é do DNA dela a religiosidade. Eles são católicos. Tá? E aí, como é que a gente se utiliza? Independente de qualquer credo, né? A gente propôs que as reuniões do conselho fossem abertas com oração. Como tem a matriarca, o patriarca, eles acharam fantástico. Só que na hora que nós fomos montar todo um modelo de performance e desempenho, por quê? Porque a religiosidade, estou falando de religião, ela leva ao ser humano a raciocinar além dos 5 sentidos, concorda? Mas como é que você vai fazer isso numa prática do dia a dia, do orçamento, do indicador, do EBITDA, né? Então a gente pegou o modelo de gestão dessa empresa, que foi desde o conselho até o tático operacional, montamos as reuniões de acompanhamento de performance, só que nós deliberamos que toda abertura de reunião teria uma prece e oração. Se um era budista, falava uma palavra, implementamos isso em 20, 30 fóruns de performance da companhia. Meu amigo, você não tem ideia. O impacto que trouxe isso ao clima organizacional, né? Você tira também aquele sentimento. É muito interessante os efeitos, que eu ainda estou pesquisando mais sobre isso. Competitividade. Por exemplo, uma coisa que a empresa familiar, ela tem muita dificuldade de trabalhar com esse conceito. Ela até discursa, mas ela é muito da cooperatividade, porque vem de família, né? Uhum. É da natureza dela. Quando você trabalha essa transcendência, aí você consegue que esse sentimento de competitividade interna ele seja diluído. Tá? Então, eu te dei um exemplo desse 7º pilar e como isso poderia funcionar no dia a dia na prática, né? Mas eu tenho uma família que é ateia, por exemplo. A gente colocou o seguinte: toda abertura de fórum tem que ser lida uma mensagem positiva. Sim. Rapaz, e quando você sistematiza isso, e é do ser humano, né? O ser humano quer paz. Uhum. O ser humano quer harmonia, concorda? Eu acho que é o grande objetivo de todo mundo. Rapaz, eu tive uma concessionária de carro muito interessante que era da natureza. A família era muito aguerrida. Cara, os vendedores não brincavam, não. E aí o RH, olha, a gente sente o clima, muita discussão, o que é que a gente faz? E a gente começou a fazer uma intervenção dessa em 90 dias. Eu lembro que a gestora de RH chegou para nós, essa empresa devia ter uns 400 funcionários, 500. Doutor Cícero, o nome do senhor é Cícero, mas eu acho que o senhor não é Padre Cícero, não, né? Porque pareceu um milagre, né? Eu dizia, minha filha, método, quando bem aplicado na hora certa, né? É como cirurgia, né? Parece até milagre. Então, o BFB, a gente trabalha esses 7 pilares. Muito tá? bom. Muito bom. E o grande desafio, né? Eu e minha família, nós somos uma empresa familiar. E a gente tem uma visão de futuro desafiadora. Eu acho que quem está nos assistindo vai até rir, né? Há mais de 8 anos a gente definiu que a gente até 2040 a gente quer impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando empresa familiar. Por isso que eu te agradeço muito, Estevão, e a você que está nos assistindo, tá, por essa oportunidade. Porque impactar não é me comprar os serviços, né? É que essa ideia que eu estou falando, se você vai usar a nossa metodologia, ou se nós vamos ter oportunidade de trabalhar juntos, né? Então, esse processo de comunicação aqui, nessa oportunidade, você está colaborando muito com esse nosso grande indicador, tá? Não, eu que agradeço. Eu que agradeço demais. Vamos fazer coisa juntos. Estou super animado, achei super legal. Desconhecia a metodologia. Eu acho que pouca gente, assim, né, falando do Brasil como um todo, né, ainda não é tão conhecido, mas conte comigo para divulgar, porque eu achei fantástico, Cícero. Obrigado mais uma vez. Eu que fico assim agradecido. E realmente, isso foi uma decisão nossa, que primeiro a gente precisava se aprofundar para depois explicitar, porque nós estávamos falando de algo um pouco raro, né? Porque é uma metodologia que vem falar de como se perpetuar a empresa familiar brasileira. E aí é uma coisa que foi bem interessante, porque eu acho que a gente pensava que ia atirar num canto, parece que a gente acertou no outro. Dado esses vários países que tem no Brasil, nós começamos também a ter um reconhecimento internacional, né?
novembro eu tive inteiro na Europa, Espanha e tal, participando em congressos, a gente sendo chamado para explicar, né? No próprio EURAM, que é o Europe Academy Management, é um grande evento acadêmico sobre gestão de empresa familiar, onde também nós fomos convidados, né, a explicitar isso. E metodologia é igual a pilotar avião. A gente tem que ter as 10 mil horas de voo. Então, hoje a gente já tem, mas a gente não tinha as 10 mil horas de voo. Né? Uhum. E por que agora, Cícero? Porque quando a gente começou com um pilar, 2, 3, mas com os 7 a gente sentiu, chegou. Uhum. Né? E agora o nosso papel é estar compartilhando, né? Com as pessoas, divulgando, mobilizando. Eu não gosto nem de dizer formar, porque eu sei que quem está nos assistindo são pessoas que têm conhecimento muito além dos nossos, mas a gente poder contaminar positivamente, né? E eu acredito, quando eu falo acredito, gente, eu sou empresário, matemático, e eu acredito com dados. As empresas familiares vão dominar o mundo. E a pandemia me ajudou a isso que eu venho dizendo há 15 anos. Ela encurtou isso. A percepção de valor, eu estudo muito sobre percepção de valor do comportamento humano. Quando eu fui estudar a qualidade dos serviços de consultoria, eu vi a importância de entender o que é qualidade. Qualidade é percebida. E eu vejo cada vez mais, eu participo, né? Hoje eu estou 12 conselhos. Desses 12, 5 eu sou presidente. Desde empresa de tecnologia, que vocês imaginarem. Então, meu olhar é para o ser humano. Aquilo que eu falei, aquela máxima que eu digo, são seres humanos, idiotas. Se nós entendermos, né? As pessoas me perguntam muito da economia, me perguntam da política, eu sempre explico através de pessoas. Sim. Né? Então, eu vejo que cada vez mais o ser humano vai querer o humano. Nós vamos... Concordo. Isso está acontecendo no vinho, no café, onde eu tenho clientes dessa área. Se você quer comprar de uma família, né? Então vai querer comprar um apartamento. Não, eu quero comprar porque é da família do Secato. As pessoas são um pessoal sério. Então esse apartamento que eu vou morar, eu quero que seja um que veio dessa construtora. Isso ainda eu sei que eu estou falando. A minha esposa é que disse que eu falo coisas. Tudo só acontece daqui a 10 anos, né? Mas agora com a pandemia está ficando mais próximo. Então, quem é que tem, quais são as organizações que traz na sua essência o ser humano? As familiares. Empresa familiar. Sim. Ela é essencialmente humana, desde a natureza da criação, do transcorrer. Né? A pergunta é, como cientificamente cuidar da perpetuação desse ecossistema? Porque é interessante o que você está falando, porque a gente sempre lê de que a tendência é que se formem grandes conglomerados de empresas globais, a nível global, e do outro lado você vê realmente isso. As pessoas, apesar dessas macro tendências, as pessoas buscando se conectarem mais com as empresas das quais elas estão comprando, entender o DNA daquela empresa. Humano, né? A busca pelo humano, é isso. O centro de gravidade, eu digo, a empresa familiar ela tem uma capacidade de gerar um centro de gravidade de humanização. Primeiro que ela tem uma história, começou assim, e a história é humana, ninguém diz, começou com um robô, começou na época que desenvolveram a planilha, não, tem uma história humana, né? E outra coisa, isso que você falou, né? Essa percepção, agora vamos falar de Brasil. É preciso a gente fazer a leitura internacional, né? Eu estive na Europa agora, eu fiquei muito feliz, não pelo reconhecimento, tive com professores da Complutense em Madrid, participei de um congresso, inclusive fui convidado, tive a honra de fazer a palestra de encerramento para mais de 12 países, falando sobre isso. E a Europa, os caras são um pouco à frente de tudo, né? Eles já descobriram isso. Então, lá o avanço, as pequenas e médias estão dominando, estão chegando a um tamanho, né, que estão contaminando. Então, o que nós estamos vendo no Brasil ainda é um movimento que aconteceu na Europa 15, 20 anos atrás. E aí, por essa falta de compreensão, as empresas familiares brasileiras estão muito baratas. Uhum. De cada 10 fundos que me procura para dar um parecer sobre empresas familiares, que agora está assim, né? Me botam numa sala, não sei nem quem é, são várias pessoas me ouvindo e me perguntando, é uma empresa assim, né? É incrível
Eu digo, qual é o perfil? Qual é a tese? Empresa familiar, faturamento ideal, que tenha mais de 15 anos. Porque antigamente, se era velha, era problema, né? Porque os fundos já perceberam o DNA. Sim. São as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido, os melhores locais para se trabalhar. Só tem um detalhe: morrem fácil. Eu às vezes me sinto, Secato, como um cara, um médico agora, em 2023, que reencarnou no começo do século. As empresas morrem de dor de barriga. Empresas grandes, que em uma conversa de 1, 2, 3 semanas, tá? A gente consegue que o filho que estava sem falar com o pai, gerando uma desmotivação enorme na empresa, tá? Que já estava induzindo o pai a vender e tal. E volto a dizer, meu nome é Cícero, mas não sou Padre Cícero. Né? E não sou eu, não. Gente, eu tenho um time, tá? E parceiros também que são fantásticos. Mas o que é isso? É falta de ciência aplicada. Né? É falta de ciência aplicada. Então, o que está acontecendo? Né? E o Brasil, né? Você sabe que nós fomos colonizados 2 vezes. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós fomos colonizados pela América do Norte. E o modelo da América do Norte, que não é um grande exemplo, né, de humanização. Apesar de que lá eles já estão mudando. Só que o que eles vêm vender aqui ainda é, como eles vêm como comprador, né? O comprador, ele sempre olha para o seu negócio e diz, não, isso aqui não, só vai lhe dar problema, concorda? Então, a gente tem que ficar atento, né? As teses de governança, toda orientada para tirar a família. Olha, eu que vivencio isso 24 horas, eu vejo coisas absurdas dentro de escolas de referência de negócio. Do tipo de dizer, depois dos 60, 65 anos, o fundador tem que sair da empresa. Tem Big Four também, tem regras de compliance disso, mas e é nessa justamente onde a pessoa tem mais a contribuir, né? Demais! E outra coisa, isso numa empresa não familiar, eu entendo. Um executivo de um Banco do Brasil, eu entendo, mas numa empresa familiar, onde as tradições, a cultura faz parte do DNA, a presença, nem que seja simbólica, é fundamental. Só que, se eu olhar só pelo olhar do sócio e do negócio, eu não vou entender isso. E aí, quando eu começo a implementar esse discurso, eu contamino, né? Porque aí o dono começa a discursar, eu já vou... Né? Agora é o pessoal, eu não sirvo mais para nada, e fica todo mundo, cara, a filosofia é esse cara, ou era o pai dele, ele, quer dizer que não servia para nada, eles são os obsoletos. E aí chega um jovem inocente que fez MBA lá em Harvard, chega agora inocente, que tá tudo errado, né? As tradições, e o mercado virou. Ele disse, não, eu quero saber da história do seu avô. Eu quero fazer negócios com alguém. Eu lembro de uma empresa... Aqui eu quero dar uma vivência prática disso. Como isso funciona? Porque às vezes eu falo isso e as pessoas podem achar que eu estou sendo um pouco utópico, poético, né? Mas eu lembro que eu participei de um conselho de uma empresa que 70% do movimento do cliente dessa empresa era da Vale. E a Vale, ela prega muito por segurança. A empresa quer segurança, né? Nos contratos, que não vai ter, né? Que o funcionário da empresa contratada não vai estar negligenciando. E houve uma mudança no presidente lá da Vale. O outro, nós tínhamos um excelente relacionamento. E houve um pânico na área comercial. Seu pai mudou o cara. E agora, tudo que a nossa tradição, o cara não sabe quem é. Né? E como é que a gente vai se chamar a empresa, a companhia, o marketing, como é que a gente vai mudar a comunicação? Vamos criar um evento. Aí eu disse, nós somos uma empresa familiar. Né? O que é que nos diferencia? Qual é o diferencial competitivo? Nossa, eu disse até isso um dia desse pro Jorge, que é o presidente do Apivida. É a família. Sim, doutor Cícero, mas o que é isso? Disse, não, nós vamos marcar uma agenda com o presidente. Vai eu, o fundador e os 8 netos. Doutor Cícero, mas não é assim. Calma. Chega lá na reunião, tal, sócio, tal. Eu disse, não, nós temos contratos formais, mas nós queríamos mostrar para vocês por que é que contrato dessa empresa aqui se cumpre. Aí um bocado de criança na sala lá do presidente. Até hoje, esse presidente até em outras organizações, eles nos indicam, porque ele entendeu a mensagem. E isso permeou lá no discurso da Vale, tá? Uhum. Então, essa integração, tá?
O problema é quando eu quero separar o inseparável, né? Não, com certeza. Com certeza. Não sei se eu consegui dar exemplos práticos. Não, conseguiu. Pô, super, super obrigado, Cícero. Vamos ter que encerrar agora. Por mim, ficava mais 4 horas. Vamos conversar muito mais. De novo, te agradeço. Obrigado pela sua presença aqui. E vamos seguir. Perfeito. Eu agradeço a você, a atenção, né, de quem está nos assistindo. E vamos que vamos. Já tivemos mais longe, não é? Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Virando a Mesa. Nos vemos na próxima semana. Até breve.